30 moedas de prata foram atiradas ao chão frio do templo, manchadas com o sangue do homem mais inocente que já pisou na terra. O barulho do metal a bater nas pedras ecoou pelos corredores, enquanto os líderes religiosos olhavam com nojo para o homem desesperado à frente deles. Judas Iscariotes, o tesoureiro, o amigo, o discípulo que andou 3 anos ao lado do Filho de Deus, estava a ter um ataque de pânico. Mas preste muita atenção ao que você vai ouvir agora. Judas não foi para o inferno apenas porque traiu Jesus. Ele foi para o inferno por um erro muito mais sombrio que milhares de cristãos ainda cometem hoje. Abra a sua mente, porque este é o alerta mais urgente desta Semana Santa. Na mesma noite em que Judas vendeu o seu mestre com um beijo no Getsêmane, outro discípulo estava a cometer um crime espiritual terrível. Pedro, o homem que havia prometido morrer por Cristo, estava no pátio do sumo sacerdote. E ali, com medo de ser preso, Pedro não apenas negou Jesus uma vez, mas 3 vezes. Ele praguejou, jurou e disse: "Eu não conheço esse homem." Os dois pecaram gravemente. Os dois traíram o Cordeiro de Deus nas horas mais escuras da humanidade. Mas por que razão Pedro foi perdoado, restaurado e se tornou o grande líder da igreja primitiva, enquanto Judas pegou numa corda, foi para o campo de sangue e acabou com a própria vida? A resposta para isso é o código do erro fatal. E ele está escondido na diferença mortal entre 2 palavras: remorso e arrependimento. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo 27, que Judas, vendo que Jesus tinha sido condenado, sentiu remorso. O remorso é a dor da consequência. O remorso é bater no peito e dizer: "Eu estraguei tudo, eu sou um lixo, eu não tenho conserto." O remorso faz você olhar apenas para si mesmo e para o tamanho da sua falha. Quando Judas sentiu essa dor insuportável, qual foi o instinto dele? Ele correu para a religião. Ele pegou nas 30 moedas de prata e foi tentar devolvê-las aos sacerdotes, tentando comprar o seu próprio perdão, tentando limpar a própria consciência com um ato humano. Mas a religião olhou para ele e disse: "Que nos importa? Isso é contigo." A religião sempre o vai abandonar quando a culpa chegar. Destruído pelo orgulho de não conseguir pagar a própria dívida, Judas recusou-se a esperar pela misericórdia. O erro fatal de Judas foi achar que o seu pecado era maior do que a graça de Jesus. Ele foi o seu próprio juiz, o seu próprio júri e o seu próprio carrasco. Ele não suportou a ideia de precisar de caridade espiritual. Agora olhe para Pedro. Quando o galo cantou e os olhos de Pedro se cruzaram com os olhos de Jesus machucado, a Bíblia não diz que ele sentiu remorso. A Bíblia diz que Pedro saiu para fora e chorou amargamente. Pedro não correu para o templo para tentar negociar com os sacerdotes. Pedro não tentou pagar a dívida. Pedro sentiu arrependimento. O arrependimento não diz "eu não tenho conserto." O arrependimento diz "eu quebrei o coração de Deus e só Ele me pode consertar." Pedro aguentou a dor da culpa até o domingo de manhã. Ele esperou no escuro, totalmente quebrado, até que a pedra fosse removida e a graça o alcançasse. Judas tentou resolver o problema na sexta-feira com uma corda. Pedro esperou pelo domingo de ressurreição com o coração humilhado. O que é que você está a tentar pagar hoje? Quantas vezes a culpa do seu passado o convence de que você é um caso perdido, que Deus já desistiu da sua vida e que você não merece perdão? Se você vive a punir-se, a tentar fazer sacrifícios para compensar seus erros, você está cometendo o erro fatal de Judas. Você está dizendo que o sangue derramado na cruz não foi suficiente. Solte essa corda hoje. Pare de olhar para o tamanho do seu pecado e comece a olhar para o tamanho da cruz. O arrependimento verdadeiro atrai o perdão imediato. Comente a frase: "A cruz pagou a minha dívida", se você toma hoje a decisão de soltar a culpa e aceitar a graça. E se você quer descobrir o que aconteceu naquelas 3 horas de trevas absolutas, enquanto Jesus estava pendurado no madeiro, não feche o YouTube. Clique agora mesmo no vídeo que está na sua tela e descubra o código da sexta-feira. O final dessa história vai arrepiar a sua alma.